Heineken Zero! Cerveja pra nós sem álcool! Salve, salve, rapaziada! Shimmaster na área! Tamo aqui de novo! Olha só o seguinte, vamos falar de Heineken Zero Heineken 0.0. Parada é o seguinte, e a parada é o seguinte, e sempre a parada é o seguinte, e continua sempre sendo o seguinte da parada. Porque esse Panzan, Zampan, sacou? Meu, eu vejo todo mundo falar e comparar cerveja sem álcool. Eu, nos meus tempos e na idade que eu tenho, eu me lembro muito bem que meu finado pai, num tempo, porque assim, vamos primeiro resumir a ópera. Muitos cervejeiros da galáxia falam, não tem sentido tomar cerveja sem álcool. Aí depende do seu ponto de vista. Se você faz academia, se você toma remédio, se você é diabético, o álcool influencia diretamente nessas questões. Então assim, como cervejeiro, não podemos falar nada, não podemos opinar. O que podemos fazer é saber que existe uma prescrição ou sei lá o que, onde o médico falou para a pessoa não consumir álcool. Então a gente também tem que respeitar isso. E como a cerveja do dia a dia muita gente não aguenta ficar sem, então ela parte para a cerveja sem álcool. Então o que eu estava falando, meu finado pai, quando ele adoeceu, ele tomava uma cerveja que para mim é a primeira referência de cerveja sem álcool que eu tinha visto na minha vida, que era a Kronenbier. Lembra? Kronenbier, a número 4, é a primeira cerveja em que eu ouvi dizer que não tinha álcool. Depois de muito tempo começou a aparecer um monte de cerveja sem álcool. Só que tem um problema, né, cara? Muitas vezes a cerveja sem álcool, eu vou falar de marcas que eu já tomei, é muito ruim. É muito ruim. Aí assim, eu vou falar a verdade, o açúcar, ele faz muito mais mal que o álcool. Você pode ter certeza do que eu tô falando. Isso eu te dou certeza. O açúcar ele te faz muito mais mal do que o álcool. O álcool em pequenas quantidades não faz mal como o açúcar em pequenas quantidades para quem não pode consumir açúcar. Embora tem muitos remédios que você toma, que mesmo assim você pode não tem problema se interagir com o álcool. Mas se você tiver qualquer probleminha de saúde, diabetes, por exemplo, que é uma doença que mata, cara, o açúcar é o inimigo. O carboidrato que se torna açúcar na corrente sanguínea se torna um inimigo e é complicado. Isso aí eu falo porque eu tive e tenho diabéticos na família. É complicado de verdade. E das vezes que esses diabéticos tomaram álcool, não fez tão mal quanto consumindo açúcar e carboidrato. Mas isso é complexo. Eu, ouvindo da minha boca falar isso, é perigoso ser até processado. Mas é a pura verdade, isso aí eu garanto. Mas isso aí é ideia para fora das câmeras, que eu gosto de trocar em particular. Então é o seguinte, a Heineken lançou ela, veio aqui em casa outro dia, um brother, que ele sempre fez academia, parou, mas ele resolveu se cuidar e no meio da semana ele resolveu não tomar mais cerveja com álcool. Resolveu tomar sem álcool e comprou uma marca aí que só Deus na causa. Eu experimentei e falei pra ele, brother, porra, mano, essa daqui, vamos falar, ela tem mais açúcar do que porra, é complicado. Aí pra brincar eu fui lá, peguei o aparelhinho de medir destro, de medir diabetes, cara, deu açúcar pra caramba na cerveja. Então por isso que eu falo, às vezes tem uma preocupação com o álcool, mas se você pegar ali uma cervejinha bem fermentada, ela vai fazer menos mal para a saúde. Sem açúcar residual, ela vai fazer menos mal para a saúde. Então temos aqui a Heineken, onde as pessoas comparam. Mano, Heineken é Heineken, cheiro de Heineken, todo mundo faz uma comparação. E nessa comparação é como se a Heineken tivesse por obrigação de fazer uma cerveja idêntica à Heineken tradicional, que também é complicado. Mas vamos lá. O que eu tenho a dizer? É a primeira vez que eu estou tomando.
Um monte de gente já falou pra mim experimentar, mas é a primeira vez que eu tô tomando. Um monte de amigo, toma, experimenta, cara. Não é igual. Ela chega muito perto, na minha opinião. Lembrando que tudo que é dito nesse canal é a minha opinião. Então é o seguinte, eu sinto nela que ela chegou perto. Mas não é igual. Mas também não tem problema. Se tratando de um doente que não pode ingerir açúcar e nem álcool, cara, tá de boa, muito melhor do que muitas que eu já vi, porque a única referência que eu tinha de coisa boa, que nem eu falei, era Kronenbourg. Só que como isso faz muito tempo, eu não tenho uma memória que tenha gravado o sabor da Kronenbourg. Por quê? Porque faz muitos anos que aconteceu isso que eu tô falando, que o meu finado pai tomava. Por fazer muito tempo, eu não tenho essa memória de como ela era. Eu me lembro de ter experimentado, mas eu era muito jovem, então eu não consigo ter essa memória de como que ela era. Mas se tratando de uma cerveja sem álcool, se comparada a muitas que eu já experimentei, ela tá de parabéns, é excepcional, na minha opinião. Ela lembra, assim, que é diferente. Eu acho que pelo fato da gente ter tomado Heineken, então a gente tem aquele gosto de Heineken. Meu, mas é assim, ela tem o gosto puxado muito mais próximo, cheiro muito mais próximo. Não é idêntico 100%, mas é muito perto. Tudo dela é muito perto. Então, mas por quê? Porque a gente já criou-se o hábito de tomar a Heineken tradicional e de repente você chega com uma nova. É como se fosse uma Heineken saborizada, uma Heineken extra malt, sei lá. Seria diferente. Puro não sei o que, seria diferente. É óbvio que seria diferente. Mas assim, se tratando de cerveja, eu vou falar a verdade, ó. Se tratando de cerveja sem álcool, melhor do que muitas líder que já está no Brasil faz tempo. Isso pode ter certeza. Tomaria. O preço é a mesma coisa da outra, não teve alteração. Mas eu me lembro que no caso, a Kronenbourg, por ser lançamento, ela era mais cara. Isso aí, só que assim, né? Se comparar com as outras cervejas, a Heineken já é mais cara. Só que eu digo assim, Heineken, com ou sem álcool, não vi pelo menos no mercado eu não vi alteração nenhuma. E eu digo, as outras quando lançaram o precinho não era legal. Essa Kronenbourg quando lançou o precinho não era legal. E essas outras que tem aqui no Brasil que é meio ruim. Não tomei todas, confesso, mas a maioria que eu tomei. Mas a mais famosa aí que todo mundo sabe, cara, pelo amor de Deus, é puro açúcar, é puro creme do açúcar. Eu sinto isso aí pelo menos. E inclusive esse brother que veio aqui em casa, o que aconteceu? Ele não aguentou tomar, ele comprou acho que 6 latas, foram 6 latas, tomou acho que 1 ou 2 na marra, deixou na porta da geladeira, experimentei uma horrível, minha mãe experimentou horrível e não gostamos. Mas não tem problema nenhum. Então é o seguinte, esse foi o nosso review da nossa Heineken 0.0, sem nada de álcool. Eu queria ler as descrições, mas eu tô sem óculos, então não vou ler nada. Cada um... Sai, mosquito do inferno. Cada um que lê aí. E se você tomou, fala pra nós, conta aí, passa seu feedback. Se você não tomou, toma, experimenta. Porque só poderemos criticar as coisas quando a gente faz. A gente pode opinar, dar nossa opinião quando a gente faz, quando a gente fez, quando a gente aconteceu. Se a gente não tomou, a gente não pode falar. Entendeu? Assim como os muitos criticam. Ai, então cerveja é ruim. Tome, beba. Não, tomei 400 anos atrás. Não, tome agora. Ai, tomei há 2000 anos atrás. Eu era um Neandertal e tomei. Não. Tome agora e mostre que você é um cara responsável. Você quer passar seu feedback do que você provou. Entendeu? E não do que ouviu falar. Que isso aí é triste, é trágico e é tenso. Então o que eu vos digo é: fique na paz! 000! Tamo junto! Cerveja pra nós!